Boa noite. Agora no link certo. Que bom que nos resolvemos. Que bom que vocês criaram um grupo também de WhatsApp, facilita a nossa comunicação e as nossas questões. Tivemos aí esse contratempo, acho que dos dois links, tanto da aula normal quanto dessa aula agora de reposição. Hoje nós teremos de novo o prazer de ter a professora Flávia Barreto conosco, que vocês já conhecem, para dialogarmos um pouco mais sobre a gestão educacional. Obrigada, Flávia. Então, boa noite. Vamos ver se a gente consegue hoje também ter um encontro interessante. Na parte que me toca, né, que são as questões teóricas, as questões conceituais, eu preparei uma apresentação hoje que vai enveredando, começa por aquele campo que nos é mais familiar, mas eu pretendo enveredar pelo inesperado. Mas, de qualquer maneira, esse inesperado eu tenho a certeza de que vai trazer uma boa contribuição para as nossas reflexões quando a gente vai se aproximando das práticas, né? Porque o conhecimento ele precisa ser uma referência, um norte para a nossa ação. Então, nós vamos discutir isso também. E está, de alguma maneira, conectado com questões que a gente viu no encontro anterior. Mas vamos lá, passo a passo, né? Então, vamos falar... É um texto interessante de um autor, né, do Luiz Fernando Dourado. É um texto, assim, interessante, um texto relativamente breve, que tem algumas questões para a gente começar a tocar e se aproximar dessas políticas, né, e gestão da educação. Referência para nós pensarmos as condições de gestão e as condições da educação. Então, a primeira referência que o autor aponta, e que eu acho que é muito relevante, é que a gente precisa pensar a educação fora da dinâmica intraescolar. Em geral, isso para quem tem um campo de formação na pedagogia é uma lembrança importante, porque boa parte do curso de pedagogia, da formação pedagógica, e no caso também das pessoas que têm uma formação diária, né, de um campo específico, matemática, geografia, história, é uma questão interessante para a gente pensar sempre a educação considerada fora da escola e não só dentro das paredes, dos muros da escola, né? Então, são essas três áreas, né, que estão ali e que se tocam, se entrelaçam, né, que é a ação política, perceber os diferentes atores e pensar a educação em escala nacional e também mundial, né? Perceber o papel social da escola, isso é fundamental. Eu costumo dizer para os estudantes, né, na graduação, e na pós também, de que muitas vezes a gente sai do nosso curso com uma sensação, e isso não é só o curso de pedagogia, não, todos os cursos, né? A gente sai de uma graduação com a sensação de que a gente acumulou uma colcha de retalhos de conhecimento, vários textos, vários temas diferentes, parece um grande mosaico. Mas, se nesse percurso nós conseguimos definir uma concepção de sociedade e uma concepção sobre o papel social da escola, sim, aí nós estamos bem norteados. Porque o papel social da escola vem como decorrência da concepção de sociedade e do papel da educação nessa sociedade, que a gente está considerando como nossa referência teórica, né? Contexto cultural da sociedade, porque as sociedades elas não são uniformes, a gente já sabe. O contexto cultural, social, pensado de forma macro ou de forma micro, é sempre importante para a gente considerar a educação, não só pelas diferenças regionais, mas pelas diferenças de inserção econômica,
de perspectivas, de gosto, de possibilidades, horizontes de possibilidades, horizontes de desejos, né? A construção do projeto político-pedagógico, que é sempre uma referência para a gente pensar, é o norte da prática de construção de uma gestão democrática. Os processos de organização e gestão da educação básica, e quando eu falo sobre isso, não estou me referindo apenas ao que acontece dentro da escola, mas o que acontece principalmente fora da escola, porque o que vem de fora para dentro, né, sempre vai estar interferindo na dinâmica interna de uma escola, de quem está vivendo a educação na sua cotidianeidade. Os processos de regulação, como são produzidas as regras e como os atores se apropriam delas. Então, essas referências são referências que a gente tem que ter assim. Vou pensar a questão da gestão da educação. Tem que ter esse quadro, né, para você poder pensar, propor, atuar, agir, analisar, né, analisar com todas essas dimensões. Eu também penso que é importante a gente lembrar o seguinte, que a gestão da educação, ela acontece em múltiplos níveis, né? Tanto em escala nacional, escala mundial. E a escala mundial, ela não é algo que a gente pode colocar fora do nosso radar. Não só porque muitas vezes a gente toma referências de outros países como sendo importantes para nortear as nossas ações, ou que são importantes como referência para que nós consigamos desenvolver um pensamento crítico sobre o que nós fazemos, o que vamos convir, né? Que não é muito justo, porque países são diferentes, e países diferentes, com histórias diferentes, como nós vimos anteriormente, constroem concepções e possibilidades de práticas educacionais diferentes. Então, ao mesmo tempo, a gente tem interesses que nos atravessam, a gente vive uma economia que ela é transnacional, então temos uma economia mundial interferindo e meio que definindo os objetivos da educação, né? O que nós pretendemos com a educação, essa educação vai formar quem e para quê, né? Os diferentes atores que estão atuando e as suas implicações que estão atuando na gestão dessa educação, que é uma ação política. Sempre a gestão da educação é uma ação política. Aí também vamos observar a situação nacional e a realidade dos estados e municípios. A situação nacional, a gente tem uma boa experiência, né? A cada concepção de governança, muda-se, de alguma forma, o direcionamento das políticas para a educação. Muda-se, altera-se, às vezes até muito profundamente, os objetivos que se tem com a educação, considerando que a educação é um projeto de um país, embora tenha adaptações, adequações à realidade de estados e municípios, né? Obrigatoriamente. Concepção do projeto educacional, formação e financiamento da educação, essa conformação de como se gere a educação de maneira mais ampla, vai estar interferindo diretamente na realidade de cada escola. A escola é um local de apropriação do saber, dependente dos objetivos que se tem com a formação. Então, é um local de apropriação do saber, mas de qual saber? Depende dos objetivos que se tem com a formação. Esse depende dos objetivos que se tem com a formação já está vinculado à questão nacional, internacional, como o nosso país se apresenta na cena internacional. Isso tem implicações. Não é à toa que muitos governos, e aí são governos federais, né, estão preocupados em fazer análise do processo educativo, fazer exames sobre isso,
produzir indicadores de que as coisas estão indo bem, porque são ferramentas para colocar o país num cenário econômico internacional, como um país mais confiável, um país menos confiável, é um país que vai atrair investimentos, é um país que não vai atrair investimentos. A educação é uma das referências para isso. Então, é uma referência econômica e política. Logo, como a escola se torna, de que maneira a escola vive esse papel de local de apropriação do saber para as novas gerações, para os jovens, para os adultos, né? Um local de apropriação do saber para a população do país. Depende dos objetivos que se tem com essa formação, né? Porque vai definir quais são os saberes, né? A profissionalização dos docentes é uma questão a ser considerada no que concerne a gestão. Base sólida de formação, sem se restringir a metodologias e estratégias de aprendizagem. Sem se restringir a metodologias e estratégias de aprendizagem é chamar cada um docente a sair da sua zona de conforto. Mas isso está em diálogo direto com a questão da Constituição e da LDB, como nós vimos anteriormente, que o grande propósito legislado no nosso país para a educação é não só que as pessoas que passam por um processo formativo ganhem conhecimento, mas que elas se formem como pessoas, desenvolvam as suas capacidades pessoais e que sejam bons cidadãos no sentido de contribuir com a construção de uma sociedade. Então, são dois fatores para além dos conteúdos, para além das metodologias e estratégias de aprendizagem. E aí eu estou interpretando a colocação de aprendizagem como vinculada a conteúdo, tá? O conteúdo das disciplinas, os conteúdos, né? Bom, então, assim, o autor ele nos lembra de alguns limites para a ampliação da gestão democrática, né, da educação no país. Existe uma tensão entre o universo da educação oferecida por instituições privadas e instituições públicas. Essa tensão ela começa lá no proposto pela LDB. A gestão democrática da educação é uma proposição que se aplica à educação pública, mas não se aplica da mesma forma à instituição privada. Por quê? Porque dentro da Constituição também foi feita uma distinção a respeito disso, no sentido de que é preciso preservar a autonomia dos proprietários, dos empreendedores das empresas, e nesse cenário aí, a escola é concebida como empresa. Então, o grande lugar da gestão democrática a ser aplicada é a escola pública, e a educação, é o campo da educação pública, como um compromisso, como um projeto de Estado, né? Definido pela Constituição e definido pela lei que rege a educação, que é a LDB. Né? A descontinuidade das políticas para a educação. Isso a gente nem precisa aprofundar muito, porque a gente sabe, né? Mudam os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, mudam as pessoas, não mudam só as pessoas, mudam também os projetos políticos, mudam os objetivos, mudam os entendimentos, mudam as concepções de sociedade, as concepções de educação, e aí mudam as políticas públicas, né? Então, há uma descontinuidade, e não é só na educação. Há uma prática de descontinuidade pela descontinuidade dos governos, né? Então, nós não temos, como sociedade, um aprendizado histórico de trabalharmos com um planejamento de longo prazo. Aí vem aquela observação, né? Ah, mas em tal país eles deliberaram que em 30 anos eles teriam as melhores universidades do planeta. Deliberaram que em 30 anos, e caminham nessa direção, e estão conseguindo, e conseguem isso, conseguem mais aquilo. Mas, assim, não dá para comparar a nossa realidade com a de outros países, porque nós somos
uma sociedade com uma história muito própria. Né? É preciso caminhar bastante no sentido de aprofundarmos a percepção do significado do exercício da cidadania, para que então a gente venha a ter, e isso é um processo de educação, de mudança de imaginário social, de referências de práticas políticas e práticas particulares também, né? Ou seja, pessoas mudando a sua maneira de perceber a vida e a vida em sociedade, para que então a gente possa incorporar essa ideia de um planejamento de longo prazo e que a gente possa vir a trabalhar com planejamentos de longo prazo, para alcançar, então, aí sim, mudanças substanciais que muitos desejam, outros não desejam, outros não pensam, porque esse é o momento histórico que a gente vive, né? Participação da sociedade civil organizada no campo da educação e nas deliberações sobre os rumos da educação. Mas a sociedade civil é organizada? Eu paro para pensar. E aí eu verifico que a sociedade civil não é organizada. O que seria um exemplo de sociedade civil organizada? Aí não tem jeito, aí a gente vai para outros países, né? Eu me lembro que houve uma época em que havia um debate, hoje em dia está um pouco mais amenizado isso, né? Havia um debate sobre o que a televisão aberta oferece para as nossas crianças, né? O que os desenhos animados, programas infantis trazem como conteúdo, principalmente em relação à questão da violência, né? É claro que eu faço parte de uma geração que cresceu assistindo Pica-Pau, assistindo Piu-Piu e Frajola. Não tem desenhos animados mais violentos do que esses, né? E a gente achava isso muito engraçado. Mas, à medida em que a gente vai aprofundando um senso crítico, percebe que não é muito adequado achar engraçado que os outros se machuquem, bater nas pessoas, né? Enfim, explodir coisas, deixar o Frajola completamente ferido, né? Então, essas coisas, em muitas sociedades, isso já foi um assunto que motivou organização de famílias e professores e que jamais, em nenhum momento, poderia aparecer na televisão uma coisa desse tipo, em nenhum horário. Nada que fosse violento, que fosse exposição de conteúdos desnecessários para as crianças em horário nenhum. Se isso acontecesse, a mobilização da sociedade civil organizada era grave e gerava processo, e gerava uma atuação muito contundente. Então, é interessante a gente perceber assim, que nós não temos mesmo uma experiência de sociedade civil que se organiza para participar, que é ativa, embora a gente tenha avançado muito nas últimas décadas, principalmente em relação a alguns temas, como a questão racial, a diferenciação de gênero, os direitos das pessoas com deficiência, as cotas de inclusão na educação pública. Então, existem avanços, mas isso ainda não é uma prática disseminada que a gente possa identificar como a sociedade civil organizada. Então, são alguns limites, né, para uma gestão da educação que vai reverberar nas possibilidades ou limitações que nós temos para a implementação de uma gestão democrática. A pretensão estatal tem sido a de reproduzir a lógica da eficiência, sem inserir novos parâmetros para a prática educativa. Então, aqui tem algumas ponderações e alguns exemplos interessantes. Tá? Nós somos um país continental, nós temos uma população muito grande. Então, a gente imagina, por exemplo, eu vou tocar aqui no algo tipo assim, o nervo, aquele que, quando a gente toca, ui. Né? Por exemplo, a gente faz concurso para os professores e eles são alocados nas escolas pela aprovação nos concursos, pelos números, talvez existam alguns critérios para alocação, proximidade, né,
da residência, talvez alguns critérios possam ser até aplicados em algumas situações, em alguns municípios, no estado, etc. Né? Mas, por exemplo, e a filiação pedagógica? Nós temos isso? Nós temos isso no cenário da alocação dos professores nas escolas? Vamos usar o exemplo da Inglaterra. Nas escolas públicas, você encontra professores praticando projetos políticos pedagógicos e projetos pedagógicos e concepções pedagógicas em uníssono. Então, eles estão ali e aquela escola X se configura como uma escola que segue um padrão de uma tendência pedagógica. É uma escola frenetiana, é uma escola montessoriana, é uma escola isso, uma escola aquilo. E as pessoas são alocadas por afinidade com esses projetos. Então, no interior dessas escolas, existe, vamos dizer assim, uma certa facilidade de harmonização das práticas didático-pedagógicas. Isso é muito distante das nossas realidades. Nós sabemos que nas escolas a gente tem várias subjetividades, várias concepções, várias formas de pensar e de perceber o próprio desempenho docente, a forma como fazer as coisas, as suas concepções, e isso, evidentemente, só pode ser um bom empecilho para que você tenha um projeto de democratização da gestão, aonde o pressuposto básico é uma horizontalização das hierarquias, a inclusão de vários setores dentro da gestão da escola. Né? Se você não tem uma possibilidade de formar um coletivo que seja um coletivo que atua coeso, obviamente você vai ter dificuldade de implementar plenamente um projeto de gestão democrática. Tá. Isso é uma realidade. Então, temos aí uma dificuldade, né, que não é pequena. Projetos para a educação sem considerar nem ouvir os setores ligados à educação. Muitas vezes a gente tem essa sensação, né, dentro da escola, que vem os projetos que são interessantes, que têm até um mote interessante, mas que a sua aplicabilidade acaba se tornando uma coisa que não se coaduna muito com algumas realidades, né? O autor cita aí, e muitas vezes não é nem o objetivo do projeto em si, mas a processualística que se aplica para a viabilização desses projetos. Né? A melhoria da educação se relaciona com as lógicas do mercado, a aplicação de lógicas de gestão próprias das empresas privadas, e aí essa é uma questão que ela é cultural. Nós ainda pensamos que a maneira como se faz a gestão do trabalho está sempre espelhada na gestão do trabalho na sua origem, que é a indústria. O que faz as pessoas terem bom desempenho, eficácia, estar nos seus devidos lugares cumprindo as suas funções. Nós acho que comentamos, inclusive, né, anteriormente, sobre a questão da nova gestão, né, que alguns pensam numa gestão de participação, a escola participativa, onde o olhar principal está em que cada uma daquelas funções de gestão, coordenação pedagógica, direção, enfim, tem que ter um aprimoramento para o exercício daquela função, quando vinculado, principalmente, aos talentos individuais. Né? Alguns têm habilidade para isso, outros não têm habilidade para aquilo, mas isso perde de vista o propósito maior, que é o de trazer mais atores sociais para dentro da cena. Como trazer familiares, como trazer os estudantes, como trazer os funcionários,
como coesionar as pessoas e como fazer com que essa escola ela se torne realmente algo que está dentro da sociedade e a sociedade está dentro da escola. Ou seja, percebida como uma instituição que pertence à sociedade, a uma instituição que a sociedade se vê como dona dessa escola, como representada nessa escola. E aí tem muitos problemas. A gente sabe que são muitos problemas e são problemas que só a educação vai sanar. Só a educação vai amenizar e ir amenizando essas arestas. Mas é preciso que a gente se eduque para, então, educar, para que essas arestas venham sendo, aos poucos, aplacadas. Vamos compreender que isso também não necessariamente é um trabalho a ser feito assim, né, subitamente. Qualidade da educação. Eu adoro essa palavra, qualidade da educação. A qualidade da educação não pode ser medida apenas pelo ingresso e permanência como indicadores, e nem por um ranking comparativo entre as instituições. Ranking comparativo de quê? Do desempenho dos estudantes. Vamos lembrar de novo aquelas 3 premissas lá da educação que estão na nossa legislação, né? Então, desenvolver o ser humano, dar conhecimento, né, que ele tenha acesso ao conhecimento, e fazer com que este ser humano se torne uma pessoa envolvida com a construção da sociedade, ou seja, um cidadão que contribua para a sociedade. Então, são 2 questões muito importantes, além do domínio dos conteúdos. Quando a gente faz com que a educação tenha um ponto de direcionamento, vamos apontar o sucesso da nossa educação para o sucesso dos estudantes no vestibular. Vamos apontar a qualidade da nossa educação para as notas que os estudantes obtêm nos certames de avaliação, de qualquer tipo, né? Ou a permanência dos estudantes na escola. É claro que a permanência dos estudantes na escola é fundamental, eles não podem se evadir, senão você não tem educação. Mas qualidade é uma coisa que, para ser atribuída à educação, é um termo complicado. Por que é complicado? Vamos pensar o seguinte: uma indústria. A indústria produz cadeiras. Qual é a qualidade do produto que essa indústria que está fazendo cadeiras tem? Como é que a gente vai avaliar a qualidade desse produto? Bom, a madeira, matéria-prima, o design, né? Se a cadeira é bonita, se a cadeira é muito simples, se a cadeira não se desmancha, se a cadeira aguenta peso, né? Uma indústria de roupa está produzindo calças. Como é que você vai ver se a qualidade daquele produto é boa? Você vai ver o tecido, você vai ver o corte, você vai ver o acabamento, as costuras, se aquilo que foi usado naquela calça é bom, fecheclé, botão, né? Esse tipo de coisa. Então, você olha e você vê a qualidade, você tem como avaliar a qualidade. Mas se a escola é o lugar da circulação do saber, do acesso ao conhecimento, como é que você vai avaliar a qualidade dessa educação? Porque essa educação, quem é que está usufruindo e sendo o objeto desse processo formativo? Os estudantes, mas não só. Os estudantes estão lá como no lugar de aprendentes. E os professores também estão no lugar de aprendentes junto com os estudantes, porque nós, professores, aprendemos todo dia juntos. Não aprendemos, talvez, as mesmas coisas, não é a questão do conteúdo, mas a gente aprende a se relacionar diferente com os desafios que cada turma nos traz, a gente aprende a se relacionar com os colegas, a gente aprende os desafios de gestão, a gente aprende uma porção de coisas. Então, nós somos aprendentes, todos nós somos aprendentes dentro da escola, e o que se aprende na escola repercute fora da escola.
Isso também a gente sabe, que a escola é um espaço em que quem circula ali também é multiplicador. Bom, mas e a qualidade da educação? Ela vai estar dentro de cada uma dessas pessoas, da forma de pensar, da forma de agir, da forma de atuar. Como é que você vai medir se aquela pessoa passou por um bom processo, uma qualidade de educação? Porque ela fez uma prova e ela respondeu bem os conteúdos? Vamos problematizar isso mais adiante. Qualidade refere-se a um conjunto de fatores: situação socioeconômica dos sujeitos na escola, condições de vida de estudantes, familiares, condições culturais, contexto social e o mesmo em relação a docentes e demais servidores. Formação permanente para docentes, isso é fundamental. Docentes são educadores. Educadores precisam também de educação permanente, né? Formação de conselheiros, a gente nunca pode pensar que a gente sabe tudo, que a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre. Formação de conselheiros, no contexto da elaboração do texto, 2 conselheiros por município, isso enfim. Formação dessas pessoas que são os conselheiros de educação. Então, todos os envolvidos com a dinâmica da gestão de uma educação precisam estar em formação. E a qualidade, ela vai aparecer na consequência da atuação dessas pessoas, mas não na manifestação das pessoas em relação aos conteúdos. Eu gosto de lembrar disso quando a gente vai, não vou falar mal dos médicos, né? Mas às vezes a gente vai numa consulta e o médico não tem paciência nenhuma de explicar para a gente aquilo que, claro, não é da nossa área. Eu não estudei medicina, não entendo uma opção de coisas, mas ele está falando de mim, da minha saúde, dos meus problemas, e aí eu quero saber por que eu vou tomar esse remédio, por que eu vou ser tratada dessa maneira, quais são as possibilidades, quais são as consequências. Às vezes a gente encontra uma pessoa que não quer falar sobre isso, mas ela está no domínio do seu conhecimento, mas não incorpora o outro. Quem é o outro? É a pessoa que não faz parte da sua tribo. Qual é a tribo? A tribo dos médicos, os que estudaram medicina. Todos os que não estudaram medicina não sabem sobre o que aquele ser vai falar. Então, se você não sabe, por que eu vou perder meu tempo com você? Isso é o domínio do conteúdo. Ele sabe, você não sabe. Então, para que vai ser conversado? Mas isso não é a construção de uma sociedade justa, igualitária, inclusiva. Não é. Isso não é o desenvolvimento da pessoa se manifestando, é a manifestação do domínio de um conhecimento específico, de um conhecimento de uma determinada área, de um determinado campo, mas não é o conhecimento da relação social, da construção da sociedade, não é o desenvolvimento de uma pessoa, não é isso. Então, dois aspectos ficaram precarizados nessa formação. E são 2 aspectos muito importantes, vocês verem. Numericamente, são 2 contra 1. Não adianta ter conteúdo e responder bem provas e gerar números se você não tem uma formação geral. Então, qualidade da educação. A qualidade da educação só vai ser percebida com a atuação das pessoas dentro da sociedade. Então, essa é a primeira parte da nossa reflexão. Não tem perguntas, né? Ainda, pelo que eu vejo aqui. Vamos para a segunda parte. Muito bem. Não sei se seria interessante dar um tempinho para ver se alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso. Mas, bom, enfim, vamos à segunda parte. A quem se direciona a gestão democrática de uma escola? Porque aí nós vamos entrar no ser, no objeto da educação. Esse que a gente tenta medir
gerar números com o seu desempenho escolar, né? A quem se direciona a gestão democrática de uma escola? E a gente também tem o hábito, isso é uma armadilha da linguística, né? A gente fala da escola. A escola, quem é a escola? Né? A gente fala lá na minha escola, lá na escola, lá na rede. O que, o que é a escola? Quem é a escola? Que escola é essa? A escola, ela não existe. A escola é um lugar, tá? É um lugar físico, mas um lugar físico vazio não é nada. A escola ela é habitada pelas pessoas. Então, a escola é o que as pessoas que estão nela naquele momento fazem com que ela seja. Assim como a universidade. A gente fala da universidade, a universidade tal, a universidade tal. Mas a universidade, ela é o que as pessoas que estão lá naquele momento, o coletivo de pessoas, estão fazendo com que ela seja. De acordo com o quê? Com as regras, os contratos, as maneiras, os regulamentos, as maneiras de se relacionar, a cultura da, do lugar, né? A forma como se fazem as coisas. Né? Então, nós estamos falando do ser humano. E esse ser humano é muito interessante e muito importante que a gente se detenha hoje para pensar o ser humano, porque é com ele que a gente lida dentro da escola, como chefe, como diretor, como coordenador, nós lidamos com os seres humanos. E ali o que acontece, embora existam papéis sociais institucionalizados, o que acontece são relações sociais, interações sociais. Né? Então, esse ser humano, ele é um objeto que é dividido em vários campos de estudo. Né? Boa parte de nós já ouviu falar que o homem é um ser biopsicossocial. Ele não é. Ele é dividido em 3 campos de estudo. Né? O ser humano se divide em 3 campos de estudo: o biológico, o psicológico e o social. Então, vamos ver. No campo biológico, o ser humano ele é pensado como um ser inserido na natureza. Ele é corpo, ele tem saúde. E o que é saúde para nós? Saúde para nós é um funcionamento padrão, em que esse corpo biológico está com todos os órgãos funcionando muito bem, obrigado. Né? Lembrando que isso é uma referência, essa ideia biológica, ela é uma referência ocidental. Né? Nós temos aí um campo de medicinas, no plural, que vem do Oriente, da Ásia, né? Que tem uma maneira de pensar esse corpo muito diferente. Então, são ciências que partem do pressuposto de que o corpo humano não é só matéria, não é aquela coisa que vai lá para a sala de cirurgia para ser remendado. Ele é também um campo de emoção, um campo espiritual, um campo que vai ser tratado de várias outras maneiras e com outras tantas abordagens. São campos distintos. Quem já fez acupuntura sabe que aquilo ali é um negócio que não é muito parecido com a medicina praticada pelos médicos do Ocidente, porque está trabalhando com a ideia de que existem campos de energia no nosso corpo que ninguém fotografa, ninguém radiografa, né? Então é um outro corpo que é pensado ali, não é o corpo que vai para ultrassonografia, que precisa ser aberto para estudar apenas a anatomia e tal, né? Então, uma medicina ocidental que divide o corpo humano em várias partes, né? Essas partes que geram também campos distintos de saberes. Né? Então, tem quem estuda só o sangue, quem estuda o funcionamento dos rins, quem estuda os olhos, né? Quem estuda o funcionamento do aparelho digestivo, quem vai estudar o coração, são campos completamente distintos. Né? E a biologia, que vai estudar outros tantos detalhes, né? da vida do corpo, desse ser humano. Né? Então, isso é importante que a gente conheça, é um conteúdo de conhecimento trabalhado nas escolas, né, nos currículos e tal,
vem da ciência, entender o corpo humano, mas a gente está pensando aí só uma parte desse ser humano. É uma parte. E é uma parte imaginada, é uma parte da maneira como nós concebemos essa parte. O campo psicológico, né, o ser biopsicossocial, esse ser dividido em três partes. O campo psicológico, ele traz já umas questões mais instigantes, né? A subjetividade, a consciência, o inconsciente, né? Você tem um ser que aí ele não é palpável, ele perde totalmente a sua manifestação física e se torna um corpo que é habitado por pensamentos, por sentimentos, por memória, né? Esse corpo que ele é, né? Eu destaquei algumas abordagens, porque a gente pensa assim, a psicologia trata aí das questões emocionais, mas também não é um campo uniforme, também não é um campo onde essa vastidão do psicológico é abordado de uma única maneira. Você tem várias correntes, né? Você tem Freud, que vai trazer a ideia da psicanálise, que vai trazer a obrigatoriedade de você retomar lembranças e discutir as suas lembranças e ir rememorando todos os passos da sua trajetória para então você conseguir ressignificar e desalojar alguns padrões ou, enfim, questões traumáticas, coisas, né, que são problemas. E lembrem-se que a gente está falando do desenvolvimento do ser humano aqui também, né? E o ser humano, para se desenvolver, ele não vai se desenvolver só fisicamente, ele vai ter que se desenvolver físico, psicológico, biológico, né? Socialmente. A consciência, né, do Jung, que também é interessante, né, que o eu, para o Jung, o eu é simbólico, né, ele é uma ideia de si. Então, para você vivenciar bem, você tem que ter uma... Opa, sumiu aqui. Para você vivenciar o seu eu, você tem que estar acionando questões que são simbólicas, né? Isso é interessante, assim, porque nós vivemos uma realidade em que todos os dias, quando a gente liga um jornal, a gente fica ouvindo falar da violência contra as mulheres. O que faz com que alguém, um ser humano, pratique a violência especificamente contra a mulher? Por que essa violência dos homens, dos masculinos contra os femininos, né? Isso é da ordem do simbólico. Isso é da ordem do simbólico. A ideia de posse, a ideia de que a mulher pertence, de que você não pode deixar a mulher partir, você não pode deixar a mulher não se submeter, não reconhecer a grandiosidade, né, daquele homem a quem ela deveria pertencer, obedecer e se submeter. Isso é da ordem do simbólico, é da ordem do imaginário, né? E isso forma uma pessoa e orienta as ações. Então, vejam como é interessante. E isso é parte do ser humano. Isso é uma parte norteadora das ações dentro da sociedade. A ideia do Lacan, né, que traz essa questão também da significação, né, das dificuldades, né, que as pessoas têm de lidar com as significações, de como isso é inconsciente muitas vezes e que se manifesta em atos falhos, se manifesta nas brincadeiras, se manifesta nos sonhos, né, que são outras maneiras, nos desenhos das crianças, né, que são maneiras de manifestar questões que estão registradas lá no seu campo do psicológico, né?
E as abordagens da Gestalt, né, que é uma programação neurolinguística, que é uma ideia mais de organizar comportamentalmente o ser humano. Então, todas essas abordagens nos mostram que mesmo o campo psicológico, ele pode ser trabalhado de várias maneiras, porque ele é pensado de várias formas. E são correntes muito distintas. E veja bem, quando você coloca o pé numa escola, você não está indo encontrar a escola, você está indo encontrar pessoas, que são corpos biológicos, mas são pessoas dotadas de psique. São pessoas que têm subjetividade. Subjetividade, inclusive, variável. Né? Tem subjetividade, estão em estado de consciência e que tem um inconsciente atuando e influenciando e direcionando seus atos, suas maneiras de ser, suas formas de relação. É com essas pessoas que a gente vai lidar. E o campo do social. Né? O campo do social me parece assim ser a questão que a gente pensa, vamos falar do social, tá? Então a gente fala do social externo ao ser humano. O social, a sociedade como ela é. Mas o campo social forma o homem porque faz com que seja habitado no emocional, no psicológico e muitas vezes condiciona o físico também. O campo social é o campo que alimenta o ser humano, que estrutura o ser humano, que nos dá a nossa personalidade, as nossas certezas, que nos dá o gosto, que nos dá o motivo, a vontade. É um campo fundamental, ele é determinante, ele é simplesmente determinante. É do campo do social que sai a ideia da superioridade de um homem sobre a mulher, que sai a ideia do preconceito, que sai a ideia da hierarquia. É do campo do social que essas ideias, que esses símbolos, que esses significados vão habitar as pessoas e que as pessoas vão ganhar as suas personalidades. Porque todos nós precisamos de certeza, embora a gente pense é preciso relativizar a verdade, as verdades não são absolutas, ao mesmo tempo nós precisamos de verdades. Absolutamente nós precisamos de verdade. Nós precisamos de algum nível de certeza, nós não podemos ter incerteza em tudo. Né? A gente estuda o processo de socialização, compreende que a socialização começa quando nós somos introduzidos na sociedade, permanece enquanto nós estamos vivos na sociedade, o tempo todo nós estamos aprendendo e sendo socializados, mas à medida em que a gente vai ganhando experiências, a gente vai elencando também as referências que nós queremos considerar como as nossas verdades. E isso é o nosso conhecimento de referência. É aquilo que nós temos para responder aos desafios da vida. Vê que a gente vai chegando lá na educação, porque a educação também vai fazer parte desse escopo, né? Então, o ser social, que se constrói no processo de socialização, que vive experiências como forma de conhecimento, que recebe, que herda, que adquire um simbolismo que estrutura a sua personalidade e orienta as suas ações, que lhe dá a construção de identidade, embora as identidades elas não sejam nem permanentes e nem únicas, elas são múltiplas, né? Toda identidade ela é múltipla, nós somos feminino, temos faixa etária, temos profissão, somos pais, somos filhos, somos irmãos, somos esposas, namoradas, maridos, não é? Enfim, somos uma infinidade de pessoas numa pessoa só. E em cada momento você se relaciona a partir dessas facetas que nos habitam, que nos tornam seres humanos. E dentro de uma escola, a gente tem tudo isso nas pessoas.
A gente tem esse caleidoscópio. Cada ser humano é um caleidoscópio de identidades, de lugares, de colocações, né? Mas tudo isso se deve, essa questão do social e do aprendizado, tudo isso se deve ao fato de que o homem só adquire as referências da sociedade através da linguagem. Por isso, lá no começo, né, o título de que sem o pensado não pensamos. Nós não conseguimos pensar aquilo para o qual não existe uma palavra, não existe um conceito que nos diga isso, é isso aqui. Né? Se você sente um gosto, mas não tem a palavra azedo para qualificar, você não tem como expressar essa ideia, porque essa ideia vai ser compartilhada pelo outro. Você diz, isso é azedo, o outro compreende, então você está numa comunicação. Gente, desculpem, minha cachorra está se manifestando aqui, porque, enfim, eu vou pedir a vocês só um minutinho para fechar a porta. Voltamos ao período da pandemia, né? Cachorros que lá tem gatos que passam por cima do teclado do computador, enfim, um pouco de humanidade, né? Mas a memória, né? A memória é a chave do ser humano. Quer dizer, nós temos o social que nos habita com significados, com sentidos, com simbolismos, vem tudo dali. Mas como isso nos penetra? Como nós acumulamos essas referências? Nós acumulamos essas referências na memória, através da linguagem, das narrativas, mas tudo é decorrente da memória. Então, o ser humano, ele é um ser social, obrigatoriamente social. A gente já ouviu essa frase 1000 vezes. Ah, ele é obrigatoriamente social. Mas por que ele é obrigatoriamente social? Ah, porque ele precisa conviver com as pessoas. Será? Será que precisa mesmo conviver com as pessoas? Será que não tem gente que sobrevive sem conviver com as pessoas? Porque tem, e a gente sabe. Inclusive, aquelas histórias, né, que de vez em quando nos aparecem, não só nos filmes, né, mas aparecem apresentando as situações em que as crianças cresceram em contato com outra espécie animal, uma outra espécie, que não é a espécie humana, e aí aprenderam os hábitos dessas espécies, né? O caso daquelas irmãs, aí me parece que no sul da Argentina, que foram encontradas há uns anos atrás, e que elas tinham dificuldade de andar eretas, não aprenderam a linguagem, mas aprenderam um comportamento, aprenderam uma conduta, sobreviveram e viveram com o que aprenderam. Então, o ser humano, ele é um ser social porque, biologicamente, ele não recebe da sua organização instintiva uma orientação de conduta nata. Nós não temos isso. Né? Se um animal, um mamífero, vai ter uma cria, o parto lhe é algo instintivo. Né? Nós precisamos de um livro. Né? Nós precisamos de uma orientação, alguém que nos diga, olha, faz assim. Ou você já ouviu falar, ou você leu em algum livro, ou você viu em algum filme, apesar de que os filmes são muito intrigantes, né? De vez em quando aparece um filme em que alguém vai ter uma criança, está em trabalho de parto, a mãe, e aí alguém diz, coloca água para ferver. Eu sempre fico meio, assim, inquieta com isso, mas vai ferver a água para quê? Vai usar essa água fervendo aonde? Você vai colocar as mãos na água fervendo para esterilizar? Como é que vai ser isso? Eu não sei. Ah, é só cortar o cordão umbilical. Aonde? Quantos centímetros? Você precisa dessa orientação, você precisa desse conhecimento, e esse conhecimento é passado pela memória humana que fica registrado. Isso é o conhecimento. Isso é as novas gerações entrando no grande reservatório de conhecimento da humanidade. E a escola tem esse papel.
de dar o acesso a quem está chegando hoje no mundo, no planeta, dar acesso ao conhecimento que a humanidade já acumulou. Mas só que o conhecimento que a pessoa vai receber, que essa nova geração vai receber na escola, a instituição social destinada a esse fim, ele vai ser direcionado, ele vai ser apresentado de determinadas maneiras, ele vai obedecer a certos conceitos, ele vai ser apresentado dentro de uma concepção pedagógica, e aí vão acontecer vários fenômenos, né? Então, o ser humano, ele é obrigatoriamente social porque ele, como espécie, não tem conduta própria. Então, ele precisa aprender. Ele precisa aprender com outro ser humano para se tornar humano, senão pode sobreviver. Pode sobreviver, mas não com a conduta que o outro ser humano identifica, sem linguagem, né? Enfim. Então, o ser humano, ele é um ser composto de memória e linguagem. Olha que coisa abstrata. Ele é habitado por signos, por símbolos que se condensam em linguagem. Se você falar machista, é uma palavra. Mas é machista como? De que maneira? Em que momento? Então, você precisa ter um domínio do significado disso. Feminista, outra palavra. Você vai buscar na sua memória quais são as referências que você tem para decodificar esses sons. E é memória. Então, o ser humano, ele é um ser social que vai passando pelo processo de socialização com esses recursos, memória e linguagem. O ser humano é um ser de memória e de linguagem. A memória e a linguagem são os conhecimentos, é onde reside o conhecimento, onde nós temos um conhecimento, né? Nosso conhecimento ele é traduzido e praticado por ali, pela memória e pela linguagem, e, ao mesmo tempo, nós dependemos disso para nos relacionar, né? Eles formam o nosso repertório. Muito bem. Então, memória é conhecimento. Aí, nós temos, assim, algumas questões. Memória é conhecimento. Memória é algo permanente, memória é algo falho, memória já é um grande debate, memória já é uma grande discussão. Por quê? Porque a memória do ser humano, ela não é como a memória do computador. Ela não fica armazenada em dados em algum lugar do corpo. Para que essa memória volte, para que você acione a sua memória, é óbvio que a gente sabe que existem sinapses do sistema, da estrutura neurológica, e que essa memória, quando está sendo acionada, essas sinapses estão acontecendo. Mas o que o cérebro está buscando? O cérebro não tem um armazenamento de dados, porque se tivesse um armazenamento de dados, a gente não esquecia nada. Vai lá na pasta tal, no diretório tal, que você acha. E, no entanto, não acha, não tem. A gente só lembra de algumas coisas. E como é que a gente lembra das coisas? Quer dizer, a memória ela forma o repertório humano. Mas como é que esse repertório humano se forma, né? Se nós temos uma memória que nem sempre ela é acionada, né? O ser humano é memória e linguagem, você precisa da memória para ter conhecimento, se você perde a memória, você perde conhecimento. Não tem conhecimento de nada, né? Você tem um senso comum e aí a gente começa a dividir os tipos de conhecimento, né? O senso comum, o conhecimento teológico, um conhecimento metafísico, um conhecimento científico, né? Você tem vários tipos de conhecimento, mas como é que a gente reserva esses conhecimentos e como é que a gente retorna esses conhecimentos? Vejam que a psicanálise é um trabalho de tentar alcançar questões, experiências, vivências, enfim, que podem estar esquecidas.
que você não acessa pelo esforço da lembrança. Você tem que trabalhar para retornar, fazer aquilo retornar. É um processo de perlaboração, né? Porque se ficou no inconsciente, não está perdido, mas está ali conduzindo você para alguns atos, algumas formas de ser que muitas vezes são negativas. Mas você precisa ter esse acesso. Então, a memória ela está mais evidente quando ela é marcada, quando algo fica marcando aquele assunto, aquela questão, aquele acontecimento, e aí você consegue lembrar dele mais rapidamente, mais facilmente. Essa é uma questão que aí sim a gente já está começando a se encontrar com o processo de educação, né? Os canais de fixação da memória, né? Que podem ser pelo mal e pelo bem, né? Podem ser boas lembranças. Geralmente, a memória está associada também a sensações físicas, né? Muitas vezes, um aroma faz com que a gente se lembre. Quem que não lembra de alguma coisa muito agradável quando sente um cheirinho de café? Né? Café, minha casa, infância, um gosto, um sabor, um paladar, né? Um tato, enfim, vários canais de percepção e de fixação de experiências que ficam na memória. Mas o conhecimento, ele também é adquirido pela memória. Ele também é adquirido pela memória. E isso gerou algumas distorções que a gente sabe, né? Que muitas vezes a gente pensa que se você memorizar um conteúdo e você não se esquecer dele, você aprendeu. E isso não é verdade. Você pode memorizar muitas coisas, responder a muitas provas, tirar uma boa nota, e nem por isso essa memória se tornou um conhecimento útil, um conhecimento com propósito, um conhecimento que serve aqui ao desenvolvimento humano e à construção daquele cidadão que vai contribuir para a sociedade. Eu vou dar um exemplo de algo assim muito marcante para mim. Não me lembro mais do fato gerador, mas certamente alguma professora de português que eu tive, de alguma forma, me deixou muito assustada e eu precisei decorar as preposições. Então, vou recitar para vocês uma memória de infância. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Decoradíssimo. Agora, pergunta, Flávia, como é que se aplica? Não sei. Para que serve isso? Sei lá, a gente fala aí. Não é um conhecimento meu, é uma coisa decorada. E foi decorada provavelmente no susto, no medo. Vai me chamar, vai fazer uma prova, vai me chamar para fazer uma arguição, eu tenho que saber, eu tenho que dizer. E aí eu decorei, devo ter passado horas repetindo essa cantilena. Mas isso não é um conhecimento para mim. Isso é uma cantilena. Essa é o conhecimento sem propósito. O conhecimento sem propósito que serve para responder uma questão. Se fizerem uma prova e colocarem cite as preposições, eu vou citar e vou tirar nota 10, porque eu decorei. Mas se passar daí, não sei para que serve. Eu posso usar muitas coisas da memória da vida escolar, mas essas coisas não têm utilidade, essas memórias não têm utilidade, logo elas não são conhecimento, ou conhecimento que forma, ou conhecimento que orienta a conduta. Então, essa é uma questão para a gente refletir, né? A escola, lugar de circulação e de acesso ao conhecimento. É essa escola que a gente está falando sobre ela e relacionando com a ideia de uma gestão democrática. Então, a escola é a instituição que deve oferecer para a sociedade um caminho de acesso, e a sociedade
inclui as novas gerações, os adultos, os que não seguiram o fluxo regular, né, da escolarização, o caminho do conhecimento. A escola é esse lugar. Se você tem conhecimento, conhecimento não é memorização de conteúdos, e você sabe para que aquele conhecimento serve, você quer. Você só tem conhecimento porque você, de alguma forma, foi despertado para querer. Eu quis. Eu não gosto de matemática, né? Eu sou da área das ciências humanas. Muita gente que é da área das ciências humanas teve um processo de formação onde a matemática não foi um campo assim muito bem facilitado, enfim. Matemática não é muito a minha praia. Mas eu me interessei pelas continhas para fazer o perímetro e a área, porque eu via um senso prático nisso. Então, eu quis. A criança tem essa fase, né? A fase do querer. Eu quero saber por que isso, por que aquilo outro. É um ser humano que está em processo de formação, chegando no mundo e está querendo, quer saber, e de alguma maneira esse querer saber vai ser minado no processo formativo, porque quando esse querer saber vai sendo minado, é que a gente tem os problemas de ganho do conhecimento. Se você não quer conhecimento, se você não permanece querendo o conhecimento, você não vai ganhar conhecimento. Você vai se aborrecer na escola e o entendimento de que a escola é um lugar de aprendizado que vai muito além dos conteúdos das disciplinas, isso fica comprometido, porque aí tem a questão do currículo oculto. Toda escola tem um currículo oculto, como toda a vida social tem um currículo, que é oculto, né? Você, na escola, pode aprender várias coisas. Eu estou falando muito do estudante, mas isso se aplica aos professores, se aplica aos funcionários, de forma geral, se aplica às famílias. Na escola, a escola como instituição social, a escola é um lugar de aprendizado, mas não se aprende apenas o conteúdo das disciplinas, não se aprende apenas aquilo que está no currículo, não se aprende aquilo que o professor está dizendo que é um conhecimento. Você vai aprender outras coisas. Quais são as outras coisas que se aprendem que são currículo oculto? Essa é a questão. E essa questão, ela está totalmente direcionada à ideia do formar o indivíduo que vai ser alguém que vai construir a sociedade e desenvolver esta pessoa plenamente. Porque é na sociedade que a gente aprende várias coisas. A gente aprende a não confiar, a gente aprende a mentir, a ocultar, a dissimular, você aprende a desigualdade, você aprende a se desinteressar, a se desestimular, você se aprende a se submeter, você se aprende a recear, você aprende, né? Você aprende várias coisas negativas e aprende algumas balizas também. Aprende lugar de gênero, né? A escola ensina o lugar de gênero, a fila das meninas, a fila dos meninos, a escola trabalha essa referência dicotômica, né? A escola celebra isso, enfim. A escola, ela é um lugar de aprendizado de várias coisas, além das disciplinas. E é nessa escola que se pretende uma ideia de gestão democrática, aonde o lugar do professor... Qual é o lugar do professor? O lugar do professor é o lugar da autoridade do saber, é o lugar do indivíduo, do cada um faz o seu e ninguém se mete comigo, mas porque isso é a autonomia do professor, é o lugar do estamos todos juntos e vamos fazer um projeto aqui e vamos alcançar um objetivo, porque o que é aprendido pelo professor
é o mesmo que aprendido pelo estudante, e o professor vem de gerações em que essas discussões estavam distantes, nem existiam. O professor, em geral, não está formado com essa consciência crítica. Historicamente, nós, na nossa sociedade, não fomos formados, geralmente, não estamos formados e mobilizados e queremos e ganhamos esse conhecimento, que é o conhecimento que nos motivaria a trabalhar para construir uma sociedade menos hierarquizada, menos desigual, menos autoritária, menos excludente, menos preconceituosa. Nós não fomos formados assim. Nós passamos por escolas em que essas discussões estavam longe, estavam muito distantes. E agora nós temos esse compromisso. Aliás, agora não, né? Esse compromisso está aí desde a década de 90 do século passado. Vem desde a Constituição em 88. Mas estamos aí desafiados a trabalhar essa ideia da gestão democrática, compreendendo que a gestão democrática ela é uma possibilidade que precisa, primeiro, ser conhecida, precisa desenvolver nas pessoas que vão buscar a construção dessa sociedade democrática e dessa gestão democrática, que essas pessoas ganhem um conhecimento do tema, ganhem um conhecimento da complexidade que é desalojar pessoas dos seus campos, das suas zonas de conforto, do seu fazer que reproduz décadas, séculos de práticas, de hábitos, de simbolismos, de signos, de referências, de formação. Mas é preciso querer, e para querer é preciso motivar. Então, por que eu fiz toda essa volta para chegar aqui e pensar o lugar do professor, o lugar do estudante, a sociedade como campo de aplicação do conhecimento? Porque não é para desanimar a quem pensa, não, mas eu estou numa realidade que é completamente refratária a essa possibilidade de uma gestão democrática ampla, inclusiva e etc. Essa é a nossa realidade. Em alguns lugares, a gente encontra práticas mais ampliadas de gestão democrática, encontra práticas mais coletivas, relações mais instigantes, pessoas que estão buscando mais essa possibilidade de criação, porque é para ser criado, porque nós não aprendemos, nós não fomos formados dentro desse processo de relações democráticas, de relações sem hierarquia. Nós não temos muita referência sobre isso. Então, nós temos que criar, imaginar, nos desafiar a produzir uma situação desconhecida. Não podemos contar nem com o nosso repertório. A gente tem que criar o novo. É um desafio? É um desafio. Em alguns lugares a gente encontra pessoas que avançaram nessa direção e que podem estar vivendo processos muito interessantes, muito instigantes, muito inspiradores nessa possibilidade. Mas em outros lugares a gente está muito distante. Então, o que a gente pode fazer se abraçamos esta possibilidade e gostamos desse conhecimento, de que a escola é a instituição primária, é o jardim de infância do aprendizado da vida na sociedade, além de ser o lugar de ganhar conhecimentos específicos de determinados campos do saber. Se a gente gosta disso, se a gente quer isso, se a gente tem uma ideia de uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, menos desigual, etc., se a gente tem essa inspiração, e eu creio que o educador tenha essa inspiração, porque senão dificilmente ele se proporia a ser educador, não vai ser pelo salário, né, gente? Então, assim, tem uma causa, um motivo,
uma mobilização interna, uma realização pessoal a ser vivenciada. É preciso se desafiar, é preciso criar coisinhas, experiências pequenininhas, mesmo que a gente seja modesto nas nossas conquistas, nas nossas possibilidades, é interessante a gente se desafiar. Assim, só entrando um pouquinho na experiência, eu não tenho a experiência de gestão em escola, da educação básica, minha experiência de gestão é em universidade, mas não posso dizer que estou num departamento que vive, ou numa universidade que vive a gestão democrática, porque não vive. Não é uma gestão democrática, mas temos dificuldades também com os trabalhos coletivos. Né? Mas, por exemplo, mudam as coisas quando pequenas táticas podem ser acionadas. É um café, é uma reunião mais afetiva, é algo que desaloje determinadas formas de relacionamento, dinâmicas que possam ser mais interativas, principalmente um projeto que coesiona, um projeto em que todos se engajam. Quando todos se engajam num projeto, a gente vê ali o coletivo crescer, a percepção de pertencimento crescer. Memória coletiva. Vivemos esse momento juntos. Memória coletiva. Uma escola de São Gonçalo que teve, onde os professores tiveram a ideia de criar o museu da escola, onde todos os anos, na época da Feira da Ciência, eles exibem aqueles trabalhos de destaque nas feiras de ciência. Essa escola é uma escola querida da comunidade, porque algumas pessoas que se tornaram adultos voltam a essa escola para ver o seu robozinho de caixa de papelão, para mostrar para o filho, para visitar, para lembrar, para recordar. É o pertencimento. Então, é um caminho em que a memória ela é acionada por uma questão afetiva. Não é acionada como a minha memória das preposições, uma possibilidade de terror, mas é uma questão afetiva. As pessoas querem um laço, uma conexão para se tornarem coletivas, precisam disso. É um dos caminhos. Então, as táticas a serem desenvolvidas são táticas que sempre irão desafiar a nossa criatividade. Não é porque, numa dada escola, estamos a quilômetros de distância da possibilidade de uma gestão democrática que é preciso, por conta disso, abandonar esse projeto ou não querer esse projeto ou considerar esse projeto uma questão teórica abstrata. Não, ela é necessária, ela é importante, ela é fundamental. Por que isso? Ora, porque estamos na nossa sociedade com todos os problemas que nós temos. Vamos pensar que não é importante? Claro que é importante. Né? Quanto mais nós abraçarmos e nos comprometermos com esse projeto, mais pessoas nas futuras gerações nós iremos assistir, adultos e também jovens, né? E também, enfim, mas adultos que no futuro estarão construindo uma sociedade melhor. Quantas coisas a gente precisa desalojar, né? Quantas coisas ruins que hoje nos assolam, que a gente identifica como sendo uma questão de educação. Educação de conteúdos? Não. Educação para a formação, para o desenvolvimento da pessoa. É isso aí, gente. Não sei se apareceram perguntas aí, Adriana. Estou aqui há 1h30 falando sozinha. Não... Eu quero saber se não, hoje não tivemos perguntas. É quinta-feira quietinha, né? Mas foi muito bom o nosso diálogo, com certeza. Né? Tanto a Flávia quanto eu estamos abertos. Algumas pessoas estavam na aula errada, mas chegaram. Mas o bom é que a aula fica gravada, depois todo mundo consegue assistir, né? Verificar certinho. Uma hora o slide travou aqui, mas Flávia conseguiu continuar, que bom, né? A internet também tem essas questões. Obrigada novamente, Flávia. Acho que para a gente foi
foram 2 aulas assim muito ricas de aprendizagem, mas também de reflexões e coisas com certeza posteriormente nós ficaremos refletindo também e pensando, né, nas nossas ações, na nossa atuação enquanto professores, educadores, coordenadores, diretores, enfim, né? Nós estamos em uma função hoje, mas amanhã não sabemos também. Então, o conhecimento ele é sempre importante e dinâmico nesse sentido. Antes da Flávia só falar algumas questões, né? Aqui as pessoas falaram, aula maravilhosa, te desejaram boa noite, né? Sempre todo mundo muito participativo aqui, né? Nessa correria que é da vida, principalmente o dia de semana, né? Hoje o dia foi intenso para todos nós. Terceiro turno, quase acabando, mas com certeza ainda não acabando para muitos de nós, né? A Fabiola, reflexões maravilhosas, um desafio diário, a Cíntia colocou, né, sem perguntas, só reflexões, né, quantas coisas ficam, de fato, ali, trazendo em nós. Eu só quero dar um recado, que eu estou quase terminando o site, né, não sou profissional, mas ele vai ficar organizadinho para concentrar as nossas informações, não termos mais esses problemas de outro link errado, organizar certinho o nosso cronograma, agora nós estamos acertando, e sábado a gente se encontra novamente às 10 horas da manhã, tá? Muitas questões, né? Aula muito proveitosa, questões, só elogios, Flávia. Reflexões. A ideia é trazer questões não muito usuais do campo do debate, né? Porque eu fiquei incumbida de trazer questões conceituais e teóricas que são adjacentes, mas que também são pertinentes, né? Esse desafio de quem tem que lidar com as pessoas e que precisa criar aquilo que nós não temos historicamente, socialmente, como aprendizado, né? Isso aí. Obrigada a todos. Façam um bom curso. Obrigada, Adriana. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Tchau.